Sabe aquela palavra em russo que parece ter mil e uma caras? Aquela para perguntar qual ou que tipo de? Então, ela é um verdadeiro camaleão. E hoje a gente vai decifrar o código por trás de todas as formas e cores dela. Olha, para quem está começando a aprender russo, isso aqui pode parecer um pesadelo, né? Todas essas palavras vêm da mesma raiz, mas por que mudam tanto? A boa notícia é que não é aleatório, não. Existe uma lógica fascinante por trás disso, e é exatamente essa lógica que a gente vai desvendar. E aqui, gente, tá o grande segredo, o pulo do gato. Pensa nessa palavra como um camaleão. É a melhor analogia. Ela não tem uma forma fixa, sabe? Ela muda, ela se adapta para combinar direitinho com o substantivo que ela está descrevendo. É como se ela vestisse a roupa certa para cada ocasião, combinando gênero, número e a função na frase. Para a gente dominar esse conceito de vez, nosso papo vai ser dividido em 5 partes bem diretas. Primeiro, vamos fundo nessa ideia do camaleão. Depois, conhecer as formas básicas. Aí, vamos aprender a não confundir essa palavra com outra bem parecida. Em seguida, vamos ver o camaleão em ação. E, por fim, como usar tudo isso em perguntas do dia a dia. Beleza, então vamos direto ao ponto. Kakoi é a forma que a gente encontra no dicionário, digamos assim, a forma masculina básica. A função dela é perguntar sobre a qualidade de alguma coisa. E aqui está o detalhe crucial do russo. Qualquer palavra que descreve um substantivo precisa concordar com ele em 3 aspectos: gênero, número e o famoso caso gramatical, que é a função daquela palavra na frase. Então, a regra de ouro é esta: olhe sempre para o substantivo. Ele é quem manda na história. A terminação de kakoi vai só espelhar, vai copiar as características desse substantivo. Quando essa ideia entra na cabeça, nossa, tudo começa a fazer muito mais sentido. Vamos começar pelo começo, certo? Pelas formas mais comuns, as formas de dicionário. Elas são usadas quando o substantivo é o sujeito da frase, o protagonista. Em termos de gramática, a gente chama isso de caso nominativo. É o nosso ponto de partida. E é aqui que a mágica acontece. Olha só a concordância na prática. Repara bem como a terminação muda. Para a palavra masculina, den, o som é kakoi. Escuta bem a entonação. Para a feminina, pagoda, o final vira kakaya. O acento até muda de lugar. Para a palavra neutra, o vrasnenie, temos kakoi. E para qualquer plural, como zadania, a forma é sempre kakie. A melodia da palavra vai se ajustando. Agora, vamos para uma dúvida muito, mas muito comum mesmo, que pega muita gente. Quando usar kakoi e quando usar kak? Porque kak significa como, mas a diferença, na verdade, é bem simples e resolve um monte de confusão. A dica de ouro é essa aqui, ó. Tem um substantivo na frase? Uma coisa sendo descrita? Se a resposta for sim, como em que casa grande, aí tem que usar uma das formas de kakoi. Agora, se não tem substantivo e a ideia é só expressar uma intensidade tipo, nossa, que interessante, a palavra certa é kak. Resumindo, kakoi descreve uma coisa. Kak descreve uma qualidade solta no ar. Certo, até agora nosso camaleão estava descrevendo o sujeito da frase. Mas e quando ele precisa descrever o objeto? Ou seja, quem está recebendo a ação? É aí que a gente entra no famoso caso acusativo. Vamos ver como ele se comporta. Esse é um exemplo perfeito da mudança com substantivos femininos. Na primeira frase, kniga é o sujeito, a forma é kakaya. Na segunda, o livro é o objeto da leitura, e aí, olha a transformação. Kakaya vira kakuyo. Essa terminação nova mostra que o livro está recebendo a ação de ser lido. E agora, uma das coisas mais curiosas do russo. A gramática deles faz uma distinção super importante entre seres vivos e objetos inanimados, especialmente para as palavras masculinas. E claro, isso afeta diretamente o nosso camaleão. Olha só que interessante. Se o objeto é uma coisa inanimada, como jornal, revista, a forma masculina, kakoi, não muda, fica igual. Mas se o objeto é um ser vivo, animado, como malchik, menino, a forma se transforma em kakoga. É como se a gramática desse um status especial aos seres vivos. Para a gente fechar o raciocínio, vamos ver como a palavra se comporta quando falamos de lugar ou de idiomas. E para isso, a gente vai usar o caso prepositivo. O nome já dá uma dica, né? Ele quase sempre aparece junto de uma preposição, como a vu, que significa em. Essas formas aqui são para responder a pergunta onde. Então, para perguntar em qual cidade,
se usa в каком городе. Já para em qual escola, a forma muda para в какой школе. E para em qual exercício, voltamos para в каком упражнении. A preposição e o caso trabalham juntos para dar o sentido de localização. E essa aqui é uma dica que vale ouro, super prática. Se na pergunta a gente usa a palavra língua, язык, a estrutura vai ser на каком языке. Mas se a ideia é só dizer eu falo russo, sem usar a palavra língua, a gente usa o advérbio по-русски. É uma pequena mudança que deixa a fala muito mais natural. Então, para a gente organizar as ideias, esse quadro aqui é tipo um guia de bolso, um kit de ferramentas. Ele resume as transformações mais importantes que a gente viu. Desde a pergunta sobre o tempo, passando pela leitura de um livro, até perguntar em qual cidade ou em que língua, a lógica do camaleão está toda aqui. Agora que o código foi decifrado, a gramática deixa de ser um obstáculo e vira uma ferramenta para a curiosidade. Com essas formas em mãos, fica a pergunta: qual seria a primeira coisa que alguém gostaria de fazer para explorar o mundo em russo?